Estamos aqui com o superintendente do SEBRAE, Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia, ex-deputado estadual, ex-vereador, líder sindical, que falará para os amigos e leitores do noticiatudoaqui.com. E eu começo dando boa tarde para Daniel. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui com o seu público. Peço desculpa por ter demorado por atendê-lo, não foi má vontade, mas estamos aqui. E fico muito grato, por ter essa oportunidade dada a qualidade do comunicador, eu sei que o público que está do outro lado é um público muito especial também. Então isso me deixa muito honrado de poder estar aqui contigo nesse momento. Então eu começo lhe perguntando o seguinte: de professor rural a líder sindical, deputado, governador, ápice da carreira, chegar no governo do estado, um breve período meio eclipsado, ali na liderança sindical, e agora dirigente do SEBRAE, uma instituição pequena diante de quem dirigiu o governo do estado, com 100 funcionários. O Daniel subiu e agora está descendo a escala política? Mas veja bem, eu não vim para Rondônia para ser professor, eu vim para Rondônia para ser colono. Aliás, eu nem vim, eu fui trazido. E quis o destino que eu virasse professor, depois virasse vereador, depois virasse deputado estadual, depois fui presidente do Sindicef com muita honra, fui 2 vezes presidente chapa de consenso lá no sindicato. Eu não pretendia disputar a eleição mais, acabei sendo indicado como pré-candidato a deputado federal pelo meu partido, o PSB, e depois, no segundo tempo do jogo das eleições de 2014, eu acabei vindo na condição de vice-governador e cheguei aqui. Então a minha vida tem sido muita coisa fruto do acaso. Eu aprendi há algum tempo que a vida se divide em 2 espaços. 50% é o acaso, é o acontecimento fortuito. E os outros 50% você tem que se preparar para ele. Eu tenho procurado, cada dia que passa, me preparar para quando a sorte chegar, eu estou pronto para ela. Então o SEBRAE, apesar de ser um grupo pequeno, de pessoas, é uma instituição muito grande. Quando nós falamos de SEBRAE, nós não podemos fazer uma leitura só de SEBRAE Rondônia. Nós temos a experiência, a riqueza do SEBRAE Brasil e de uma instituição que tem mais de 40 anos trabalhando com micro e pequena empresa. O público do SEBRAE Rondônia é só 98% das empresas que o Estado tem, cuja atuação direta e indireta do SEBRAE, nesse ano, vai chegar em aproximadamente 25 mil dessas micro e pequenas empresas. Então, embora seja pequena em termos de quantidade numérica, ela é muito expressiva. O SEBRAE já produziu agendas em Rondônia em parceria com segmentos do governo do estado, como fazer de Rondônia a junta comercial mais ágil do Brasil. Amanhã, 3 de dezembro, nós estaremos fazendo aqui em Rondônia o Fórum Rondônia Mais Simples, juntando os 52 municípios para criar o melhor ambiente de negócio possível do país aqui no estado de Rondônia. Em parceria com o Sicob, esse ano, nós fizemos uma agenda única no país. Nós impactamos os 52 municípios com mais de 25 mil crianças. Nós estamos trabalhando um projeto de educação empreendedora, que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, com 22 municípios, e vamos fechar com aproximadamente 30 mil alunos ao longo desse ano. Nós já temos alguns municípios, como é o caso de Itapuã, como é o caso de Candeias, e estamos buscando outros, que já está comprometido a gente trabalhar 100% dos alunos o ano que vem. Vilhena, nós já trabalhamos 100% esse ano. Então é uma dádiva divina poder estar à frente de uma agenda tão boa quanto a agenda do SEBRAE. Como eu disse, a minha vida pública, ela nunca foi uma obsessão do Daniel de ocupar, desde o cargo de vereador até o último cargo. Então, se não vier nenhum cargo público daqui para frente, eu vou trabalhar com afinco naquilo que me couber fazer. E se vier um cargo público pela frente, eu espero estar preparado a ele para não decepcionar a população, como acredito que nunca decepcionei, seja no pequeno mandato de vereador, muito honrado lá em Cerejeira, de 89 a 92, como os últimos 4 anos, seja 3 anos e 4 meses como vice-governador e 8 meses, quase 9 meses como governador. A propósito, nesse período como governador, que paralelo o senhor faz entre esse breve período do senhor como governador e o governo do Confúcio, propriamente dito? Bom, primeiro, para um governador se reeleger, ele tem que ter feito um primeiro governo bom.
né, dentro da leitura da nossa população, e foi isso que aconteceu. O governador Confúcio, no primeiro mandato, parece que ele é diferente de alguns governos, que às vezes divulga o que não fez. O Confúcio parece que deixou de divulgar o que ele fez. A partir do momento que ele se tornou candidato, nós, por exemplo, do PSD, e eu particularmente, a gente tinha pesquisas que o cenário político eleitoral para ele em 2014 não era dos melhores. Porque quando você tem um governador no exercício do mandato, que ele é candidato à reeleição, e não está sobrando em popularidade e intenção de voto, a possibilidade de êxito dele não é das melhores. Só que a partir do momento que começou a campanha, que foi muito bem feita, e ele passou a ter a oportunidade de falar o que ele fez durante os 4 anos e o que ele pretendia fazer nos 4 anos subsequentes, gradativamente isso foi mudando, né? E nós passamos a campanha de 2014 até a última semana do primeiro turno correndo atrás do então candidato, nosso adversário, que era o Expedito Júnior. Só que no segundo turno, quando ficou só 2 candidatos, aí o Confúcio Moura mudou totalmente de estratégia, e aquele Confúcio que ficava passivo, sendo agredido o tempo todo, passou a se impôs politicamente, né? Então eu acredito que essa é um pouco da radiografia que a gente tem desse caso, e eu tive a satisfação de aprender muito com o governador Confúcio Moura, né? Tanto é que, se eu tivesse que assumir o mandato de governador, o Daniel Pereira coloca o nome dele, se elege e vai ter que assumir o dia 1º de janeiro. Eu teria dificuldades enormes para fazê-lo. Mas o processo de aprendizagem que eu tive de 3 anos e 4 meses, assumindo o governo em 4 oportunidades e cumprindo missões importantes para o estado de Rondônia, como fazer a divulgação da Rondônia Rural Show fora do estado, que nós articulamos isso em Brasília, para ele ir fazer a fala para o mundo, vamos dizer assim. Depois fizemos isso para São Paulo, construímos as agendas na área de segurança do estado de Rondônia. Então, quando ele me falou, faltando lá 45, 60 dias, que ele ia se afastar para ser candidato ao Senado, já tinha passado aquele medo de assumir uma responsabilidade tão grande. E eu fico feliz de poder ter contribuído aí dentro desse projeto. Não era um cara preparado para isso, mas os 3 anos e 4 meses fez com que a gente conhecesse um pouco da equipe, soubesse onde é que estavam os principais problemas e pudesse não decepcionar o Estado nesses 9 meses que nós tivemos a oportunidade de ser governador. Nesse período que o senhor foi governador, que sonho o senhor gostaria de ter realizado e não conseguiu realizar? O que impediu a realização deste sonho? Osmar, um período de 9 meses como governador, a gente não pode ter isso como um governo propriamente dito. Eu peguei o governo em abril, o orçamento do Estado, grande parte dele já estava comprometido, e é normal que seja assim, até porque nós tínhamos um candidato a governador que estava saindo como candidato ao Senado, né? Nada errado aí nesse processo. E como eu não fui candidato a governador, e eu tive que administrar pelo menos 4 crises nesse período, né? A primeira delas, assim que eu assumi o governo, uma ação judicial da Aspometron, que levava 1.200 policiais militares para a Folha da União, 706 deles, por causa de um problema processual, estavam voltando. Nós intervimos nisso, fomos até o STF e conseguimos segurar isso. Então foi o primeiro batismo de fogo nosso foi esse. Aí no mês de maio nós temos que enfrentar uma greve dos caminhoneiros, algo que nunca ninguém enfrentou antes no estado, né? Nós perdemos na greve dos caminhoneiros, além do prejuízo da Rondônia Rural Show de 2018, né, que as pessoas ficaram praticamente impedidas de ir e vir ou com medo de sair de casa, nós perdemos quase 100 milhões de reais em 2018. Tivemos que juntar Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, reunir o Conselho de Estado, reordenar as nossas contas para poder chegar ao final do ano sem maiores problemas. Aí quando é o mês de agosto, a dívida pública do Estado, que estava suspensa desde 2014 por uma decisão do STF, tem essa decisão cassada. E de uma hora para outra, ou eu faço o realinhamento da dívida do Estado, ou eu tenho que pagar R$500 bilhão de imediato, né? Isso comprometeria toda a economia do Estado. Tivemos que fazer toda uma articulação com a Assembleia Legislativa, um momento difícil para você fazer isso, que era um momento eleitoral, né? O discurso era que o Confúcio tinha quebrado o Estado e tinha aumentado a dívida do Estado, tudo falácia, porque apesar de conta, quando eu alongo a dívida do Estado, eu torno ela maior
mas eu torno ela mais exequível. Traduzindo isso em números atuais, o estado de Rondônia teria que pagar hoje 25 milhões de reais por mês e multiplica isso por 12. O governador Marco Rocha está pagando 11 milhões de reais. Então esse alongamento da dívida tornou o volume total da dívida maior, mas o atual governador paga 14 milhões a menos por mês. Multiplica isso por 48 meses, é a quantidade de recurso que ele tem extra para poder trabalhar. E lá para o mês de novembro, quando eu achava que eu não teria nenhum sobressalto mais, eu recebo uma correspondência do Tribunal de Justiça que eu teria que depositar, o Estado teria que depositar, eu como governador, 370 milhões de reais para pagamento de precatório, por uma interpretação que o corregedor do STJ naquele momento tinha a respeito do assunto. E tivemos que ir até o STF e pedir uma reinterpretação disso e readequar essa situação. Então, eu acho que eu nem tive muito tempo para sonhar dentro do governo. Eu tive o prazer de fazer algumas realizações, de consolidar alguns projetos. Por exemplo, nós levamos o direito de cada criança de Rondônia a fazer uma identidade dentro de uma prefeitura nos 52 municípios. Rondônia é o único estado do Brasil que tem isso. Nós conseguimos concluir um trabalho de levar, por exemplo, a junta comercial para todos os municípios de Rondônia. Nós conseguimos fazer com que a nossa polícia militar tivesse a mesma tecnologia que você tem em Santa Catarina, mas que você tem em Nova York, que você tem em Londres, né? Adotando métodos modernos. Então nós conseguimos desempenhar muitas ações. Eu não lembro de nenhuma ação que eu gostaria de ter feito. Lembro de uma sim. Eu mandei um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para transferir a rodoviária de Porto Velho para a prefeitura, porque é um paradoxo, porque a rodoviária de Porto Velho ela é administrada pelo Estado, né? Mas ali nós temos um terreno que era privado, um prédio que é do Estado e aqui no município de Porto Velho. E nós mandamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para transferir aquele imóvel para a prefeitura, para que o prefeito Hildo pudesse, né, dentro da gestão dele, entregar, como foi feito lá em Vilhena, como foi feito em Pimenta Bueno, entregar uma rodoviária com a participação. Né? Não, mas na verdade havia um recurso no orçamento do Estado para essa rodoviária. Confúcio disse que tinha deixado lá, parece que 30 milhões, uma coisa assim, para a rodoviária. O governador Confúcio Moura chegou a fazer até um projeto para construir a rodoviária, né? Só que, devido a uma série de compromissos do Estado, esse recurso acabou sendo destinado para outra finalidade. E outra, e não tem sentido, a Vilhena tem uma rodoviária muito boa sem gastar um centavo de dinheiro público, né? Pegou aquela rodoviária antiga que o Teixeira deixou, reformulou a rodoviária e tem uma rodoviária muito agradável. Pimenta Bueno tem uma rodoviária onde que o juiz e o promotor da cidade todos os dias vai almoçar na rodoviária, né? Onde que os jovens de Pimenta Bueno e até mesmo das cidades vizinhas vão namorar à noite lá em Pimenta Bueno na rodoviária. E isso era possível fazer aqui, sem um centavo de recurso público. Só que para isso a gente precisaria de ter passado a rodoviária para a prefeitura. E nós mandamos o projeto para a Assembleia, e aí nós nos culpamos, porque a gente achava que era um negócio tão óbvio, que não precisava fazer movimento na Assembleia para aprovar. Especial. Exato. Né? E nós tivemos, era um projeto de lei complementar, precisava de ter 13 votos, e teve 12. E eu fico triste que foi duas pessoas que eu respeito muito, mas um deles, ex-vereador de Porto Velho, e 2 deputados estaduais de Porto Velho que votaram contra, né? E infelizmente isso não aconteceu. Essa talvez seja a única frustração que eu tive, porque a gente poderia já estar pronto, ou está bem encaminhado a toda uma reestruturação da atual rodoviária de Porto Velho, atendendo melhor quem visita Porto Velho, atendendo melhor a população da cidade, e da melhor maneira que eu gosto de fazer coisas sem gastar um centavo do dinheiro público. Bom, continuamos tendo a rodoviária aí como um sonho a ser realizado, né? Já que estamos falando de governo, trace um paralelo entre os 4 anos de Confúcio e Daniel e o atual governo. Olha, eu fico com bastante dificuldade para fazer isso, porque as ações do atual governo, fazendo justiça a ele, as ações do atual governo que eu vejo é a continuidade dos trabalhos que, sem entrar no mérito se nós fomos o melhor governo do mundo ou não, mas são continuidade daquilo que nós fizemos. Por exemplo, as entregas de máquinas e equipamentos que o governador Marco Rocha tem feito em algumas localidades, são projetos que começou em 2015, né, ainda no primeiro ano meu do Confúcio. Nós conseguimos trabalhar isso ao longo do governo do Confúcio, e eu tive a sorte de concretizar esse processo no meu período. 70% dessas máquinas, principalmente
A parte das prefeituras foi eu que entreguei. E os 30% restante, principalmente os tratores e equipamentos agrícolas, boa parte deles ficaram para entregar esse ano. E foi a primeira licitação dessa natureza e ela foi muito bem sucedida. Ela foi comprado todos os equipamentos com um deságio de aproximadamente 25%. E isso permitiu uma outra compra, uma suplementação de que a nossa população do estado está recebendo. Os projetos de educação, os projetos de saúde, praticamente todos eles foram aqueles que nós deixamos. Eu, sem cometer nenhum tipo de maldade, não quero ser injusto com ninguém, até o presente momento eu não conheço nenhum projeto que seja específico da atual gestão. Então fica difícil a gente pegar e fazer uma avaliação. Que eu tenho um desejo, que o governador acerte, até porque o governador é como se fosse o comandante de um avião e eu sou um passageiro desse avião, né, dessa aeronave enorme chamada Estado de Rondônia, e que todos nós estamos torcendo para que o governador Marco Rocha acerte, que faça o melhor governo possível. Inclusive aqui, no exercício da função de superintendente do SEBRAE, nós fizemos uma agenda com ele há 15 dias atrás e colocamos para ele a possibilidade dele ser o primeiro governador do Brasil a levar a educação empreendedora para 100% dos nossos estudantes, seja os meninos lá do primeiro ano, que está começando agora no ensino fundamental, ou os meninos e meninas que estão no terceiro ano do ensino médio. E porque se nós fizermos isso, começarmos isso no governo dele, o terceiro governador, ou o terceiro mandato, a partir do mandato dele, quando pegar o estado, pega um estado totalmente novo, né? E o meu sonho é de fazer coisas diferentes, diferentemente do cargo que a gente esteja ocupando. Então é isso, é mais desejar que ele tenha sucesso e não apenas desejar que ele tenha sucesso, mas também contribuir para que ele tenha sucesso. Porque o sucesso do Marco Rocha é o sucesso do povo de Rondônia e o fracasso do Marco Rocha é o fracasso do povo de Rondônia. Parece que ele está enfrentando algumas dificuldades na logística de transporte, né? Principalmente na área terrestre. Né? Vejo muita reclamação aí da questão das estradas. No governo anterior havia um programa que ajudava, inclusive, os municípios na recuperação das estradas vicinais. Município como Porto Velho, com 5.000 quilômetros de estradas vicinais, é praticamente impossível um prefeito dar conta disso sozinho. E isso se estende pelo estado inteiro. E isso parece que foi desacelerado. E até as estradas estaduais também, né? Eu mesmo andei num trecho recente da estrada que liga Ariquemes ao Machadinho e está pior do que quando foi inaugurado pelo Polo Noroeste. Lá atrás, no Cascalho, que a gente já dava 100 por hora. Então, muito ruim. A gente tem que fazer uma avaliação muito pé no chão e para não ser injusto, né? O governador Confúcio Moura, ele fez um trabalho. Nós tivemos 2 governos de 8 anos. Nós tivemos o governo do Cassol e o governo do Confúcio. O governo do Cassol, com relação às rodovias, ele foi melhor sucedido do que o do Confúcio. Por quê? O Confúcio, ele cuidou muito da área urbana, ele foi o prefeito o governador mais municipalista que nós tivemos. E ele acabou, através do estado, fazendo obra de pavimentação nos 52 municípios. Só que quando você tem um recurso limitado e você vai atender a área urbana, você tem que tirar de algum lugar, né? E isso fez com que o governador Marco Rocha tenha recebido a metade da nossa malha estava recuperada, né? O governador Confúcio começou isso lá no começo de 2018 e nós demos continuidade. E nós tivemos um problema de sério ano passado de fornecimento de insumos, né? Nós tínhamos uma interpretação do Tribunal de Contas e da Agência Nacional de Petróleo, né? Lembrando que o preço do petróleo foi praticamente tabelado pela Agência Nacional de Petróleo e o Tribunal de Contas dizia que você não podia comprar por um preço diferente daquilo que a gente estabelecia. Mas quem fornece derivados de petróleo são empresas privadas, e aí ela fala, não, por esse preço eu não entrego. Moral da história, mesmo que você tivesse o recurso, você não tinha um produto para fazer a aquisição. E isso fez com que a gente não tivesse condições de acelerar mais o trabalho que nós fizemos o ano passado. Não foi nem por falta de recurso, nós entregamos recurso em caixa para o governador Marco Rocha da fonte 100, da ordem de 94 milhões no ano passado, né? Agora, eu não sei exatamente o que aconteceu esse ano, porque eu não acompanhei a administração pública do estado. Eu tive 15 dias de férias, que eu saí viajar uns dias fora, eu e minha esposa. Dia 15 de janeiro eu assumi aqui a função do SEBRAE e todos os dias, sábado, domingo, nós só pensamos numa coisa, é como trabalhar para desempenhar bem as nossas funções aqui. Então não tenho uma ideia sobre a gestão estadual. Eu ouço dizer que ele não foi feliz
na escolha do diretor do DR, porque eu trouxe uma pessoa que talvez seja muito competente, mas é uma pessoa que não conhece o estado de Rondônia. Então vamos esperar que essa pessoa possa, quem sabe agora a partir do momento que está um ano aqui conhecendo melhor o estado, consiga dar melhores resultados a partir do ano que vem. Talvez também essas dificuldades sejam decorrentes de estar governando com um orçamento que não é o seu orçamento. Não foi ele que planejou, ali não está as ações programáticas às quais se comprometeu. Osmar, veja bem, o orçamento, se tem uma coisa que o governador Marco Rocha não pode reclamar é do orçamento. Porque quem faz o orçamento é o secretário de planejamento. Quem era o meu secretário de planejamento? Dr. Pedro Pimentel. Quem é o secretário de planejamento do Marco Rocha? Pedro Pimentel. É o mesmo secretário de planejamento. Então, a mesma pessoa que fez o orçamento o ano passado é o que está fazendo o orçamento esse ano, né? Pelo menos até agora eu não sei qual foi a obra que o governador Marco Rocha teve vontade de fazer e não fez por causa do orçamento. Até porque o orçamento, ele é muito fácil de resolver. Se você tem uma determinada intenção, você tem um recurso, você simplesmente remete essa alteração lá para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa altera. Isso não é problema, né? Agora, num primeiro momento, inclusive quando ele se posicionou com relação a isso, eu mostrei que ele estava equivocado, né? Porque o estado de Rondônia, ele assume responsabilidades, por exemplo, na área de saúde, maior do que aquilo que é orçado inicialmente. Então, o Confúcio, todos os anos, ele trabalhou para investir 12%, que é o investimento mínimo obrigatório na área de saúde, e ele investiu 12%, 13%, 14%, 15%, teve ano que investiu 16% na área de saúde. Então é isso daí, você tem situações que você não está esperando. Em 2018, quando eu assumi um governo por apenas 8 meses, que eu tinha que fechar ele de qualquer maneira, sob pena de ter minha vida pública inviabilizada, eu tive que enfrentar essa possibilidade de retorno da PM, tive que enfrentar a greve dos caminhoneiros, tive que enfrentar o problema do endividamento do Estado e ainda tive que enfrentar a questão dos precatórios. Me desculpe a franqueza, mas perto do que eu passei em 8 meses, o governo dele é céu de brigadeiro. E o Beron estava nesse bojo aí, né? Se o único problema que ele tem é esse, me desculpe, ele não teve problema ainda no governo dele. Bom, para fechar essa avaliação de governo, né, e o estado de Rondônia, como é que o senhor vê o amanhã de Rondônia? E que entraves precisariam ser resolvidos para assegurar um amanhã melhor? Veja bem, quem era profeta era a pessoa a qual o meu nome homenageia, né, eu prefiro fazer uma leitura do que nós fizemos até aqui. Se você fizer uma avaliação do que o estado de Rondônia do que foi construído em menos de 40 anos, dá para você projetar o que a gente vai fazer nos próximos 40. Né? A estrutura pública, nós temos alguns problemas a ser resolvidos, problemas que estão alguns encaminhados, outros a encaminhar. Por exemplo, a questão do endividamento público do Estado, né? Essa dívida que é uma dívida lá de 98, que foi renegociada e que nós temos uma ação judicial que eu viabilizei a parte básica dela como deputado estadual na CPI do Beron e o CASOL entrou com uma ação judicial em 2008. Uma ação que está pronta para ser julgada. Nós acreditamos que ela vai desonerar pelo menos uma parte do endividamento do Estado, né? Nós temos a CAERD que precisa ser resolvido, é uma situação bastante complexa, que em 9 meses eu consegui mostrar que a CAERD poderia ter tido um outro destino se ela tivesse sido administrada de outra forma. Eu peguei a CAERD. Que a CAERD deve mais de 1 bi? É possível que ela deva mais de 1 bi, né? É possível que ela deva mais de 1 bi, eu não sei os volumes exatos disso. A CAERD tem 3 áreas para ser resolvida, a questão do passivo de pessoal, a questão do passivo fiscal e a questão da dívida dela com a Ceron, hoje Energisa. Lembrando, assim como a CAERD, que é uma empresa do Estado, deve 600 a 700 milhões para a Energisa deve pelo menos 1 bilhão e 200 para o Estado. Então, quando você faz aí um encontro de conta, dá sobra pelo menos 600 milhões aí em benefício do Estado. Então é um problema, mas é um problema administrável, né? O outro problema que nós temos, que ainda não está colocado à mesa, que talvez seja o mais grave, que precisa ser solucionado, é o problema previdenciário, né? E não é por culpa do governo Marco Rocha e menos ainda do Confúcio. O Confúcio foi o cara que mais contribuiu para esse processo de revitalização. Mas o problema do Iperon, propriamente dito, Osmar, é o seguinte. O Iperon tem 35 anos. Aumentaram a alíquota. Isso, mas ainda não foi o suficiente. A história do Iperon é o seguinte, o Iperon só passou a fazer reserva de recurso para a aposentadoria do servidor a partir de 2000.
De 84 até 2000 não ficou um centavo depositado, aplicado para fazer a aposentadoria dos servidores. E a conta está chegando. A nossa sorte é que esse processo de transposição, que já levou de 6 a 7 mil servidores para a União, ainda deve levar pelo menos um outro tanto aproximado disso. E isso vai tornar menos grave o destino dos próximos anos do estado de Rondônia. Mas é um problema que o atual governador, e se não ele, o próximo governador vai ter que enfrentar.